mas agora resolvemos. Vai lá. Kim. Tá. Bom, então eu acho que a gente vamos conversando sobre as questões, assim, e daí, o Everton, tu vai comentando, assim, vai entrando também quando tu tiver vontade, tá? Fica à vontade. Beleza. Bom, então, seguindo, então, meu nome, para quem não me conhece, é Jefferson Campos Nobre. Esse aqui está o endereço do meu site. A minha disciplina, então, é Segurança e Sistemas Computacionais da graduação. Então, aproveitando que está o professor Everton Cordeiro também com a gente, que é o professor da disciplina de Computer System Security, né, o nome, né, o Everton, que é a disciplina de segurança da pós-graduação, né? Então, se tu quer comentar alguma coisa, Everton, sobre a disciplina? Não, nada. Na verdade, dizer que para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês aí. É a primeira vez que eu estou rodando essa disciplina, né? O professor Jefferson, nosso professor da área de segurança aí no Instituto de Informática, é bastante envolvido na área e, bem, essa aula vai estar em excelentes mãos aí. Obrigado, Everton. Não, obrigado. O Everton, ele é também nosso professor aqui, né, das áreas de redes e sistemas distribuídos, segurança também, pode nos auxiliar. Então, a gente tem essas duas disciplinas, que são as únicas disciplinas, de fato, né, que nós temos na graduação e na pós-graduação em segurança. Aproveitando, eu coloquei para vocês um playlist da disciplina, né? Então, esse playlist foi construído durante aí o ensino remoto emergencial. Então, nós temos esse playlist informações sobre a disciplina, tanto como vamos dizer assim, um apoio das aulas, mas como os slides aparecem, né, também nas aulas, eles dá para se utilizar como material da disciplina mesmo, então, esse conteúdo que é no YouTube. Eu vou copiar esse link aqui no chat, tudo bem, Jefferson? Obrigado, Se por acaso o Everton. pessoal quiser colar. Tá. Show de bola. Tá. Bom, então nós fizemos eu e o professor Everton, a gente fez uma pesquisa sobre as questões do ENAD que estavam relacionadas, então, com segurança, assim, de uma forma mais abrangente. Então, a minha ideia eu vou ler as questões, a gente vai tentar ir conversando alguns aspectos das questões, e vocês ficam à vontade para fazer perguntas, enfim, para discutir, para trazer alguma coisa em relação a isso. Então, no ENAD 2017, nós tivemos, então, a questão 15, que é a seguinte. Uma das técnicas de ataques em ambientes virtuais é denominada homem no meio, man in the middle, cujo objetivo é associar o endereço MAC do intruso ao endereço IP de outro nó da rede, neste caso, o ponto de acesso, access point, AP, Wi-Fi da rede. Como a AP é o gateway padrão dessa subrede sem fio, todo o tráfego originalmente direcionado ao ponto de acesso pode ser interceptado pelo intruso. Esse ataque explora deficiências conhecidas no projeto de segurança do I3E 82.11 Wi-Fi. E tem a referência, né? E daí tem assim, considerando um ataque virtual pela técnica homem no meio por meio de Address Resolution Protocol, ARP Spoofing, avalie as afirmações a seguir. Aí a primeira, o problema do compartilhamento de chave presente no projeto de segurança do AP pode ser resolvido com a utilização de um protocolo baseado em chave pública para negociar chaves individuais, como é feito no Transport Layer Security, TLS, Security Socket Layer, SSL. 2. O problema do desvio de tráfego causado pelo ataque de um homem no meio pode ser evitado com a configuração de um firewall nos pontos de acesso que filtram tráfego entre clientes de uma mesma subrede. 3. O problema da falta de autenticação dos pontos de acesso sem fio pode ser contornado, obrigando-se o ponto de acesso a fornecer um certificado que possa ser autenticado para o uso de uma chave pública obtida de terceiros. E 4. A vulnerabilidade das chaves de 40 bits ou 64 bits a ataques de força bruta pode ser evitada utilizando-se um AP que permita chaves de 128 bits e limitando-se o tráfego a dispositivos compatíveis com chaves de 128 bits. E daí ele pergunta se é 1 e 2, né, quais as afirmativas corretas, 1 e 3, 2 e 4, 1, 3 e 4 e 2, 3 e 4. Então, essas questões. Então, o que nós fizemos, né, como uma primeira ideia de trabalhar essa questão? Existem alguns termos bem específicos de segurança da informação, segurança cibernética, que aparecem nessa questão. Então, eu assim, circulei man in the middle, ou homem no meio. Depois aparece ARP spoofing, né, aqui abaixo, né? Então, primeiro homem no meio, depois ARP spoofing. Se fala em TLS SSL.
depois firewall, certificado e ataque de força bruta. Então eu peguei esses termos para a gente conversar um pouco sobre esses termos e tentar entender um pouco melhor do que essa questão está falando. Tá. Então, primeira questão, o que significa falar de um ataque de força bruta? Então, nesse tipo de ataque, e assim, pessoal, eu vou falar, claro, obviamente, essa discussão é uma discussão de mais alto nível. Tá? Se vocês tiverem questões, dúvidas individuais, podem perguntar, mas a nossa ideia é conversar um pouco mais, essa ideia do glossário também é para fornecer subsídios para que, né, as questões que apareçam em novas edições do ENAD sejam mais tranquilamente resolvidas por vocês. Então, assim, eu vou dar informações mais gerais, a gente pode falar de algum ponto se houver interesse. Então, primeiro, um ataque de força bruta. Então, um ataque de força bruta é um método de tentativa e erro que é utilizado para, entre aspas, adivinhar uma chave e assim decifrar dados confidenciais, tá? Então, como vocês devem imaginar, como esse é um ataque de tentativa e erro, em geral é um ataque que necessita de muitos recursos computacionais. E em muitos casos, e dependendo do tamanho dessa chave, ele pode ser inviável de ser realizado em um tempo razoável, tá? Então essa é a primeira questão. Bom, um outro ataque que aparece é o que a gente chama de ataque man in the middle, ou man in the middle, ou homem no meio, que é um ataque de interceptação. Então, nesse ataque, de alguma forma, existem vários ataques do tipo man in the middle, né, a inclusão de algum mecanismo que ele fica entre as entidades que estão procurando se comunicar. Então, nós vamos falar que esse ataque é um ataque de interceptação nesse sentido, né? Então, porque ele intercepta essa informação, que pode ser na forma de mensagens, enfim, alguma troca que está acontecendo entre duas partes interessadas. Bom, terceiro termo, então, que eu sublinhei, né, que eu circulei, ARP Spoofing. Então, ARP Spoofing, então, ARP é um protocolo de resolução de endereço nível 2, que é utilizado em redes Ethernet para associar o endereço MAC, que é o endereço da subcamada MAC, da camada de enlace de dados do Ethernet, com o endereço IP, que é o endereço nível 3. Então, o ARP serve para isso. No caso de um ARP Spoofing, se utiliza alguma forma, né, tem várias formas de fazer spoofing, para associar o endereço MAC de uma determinada estação com o endereço IP de outra estação. Então, esse é o objetivo principal aqui desse tipo de ataque. Bom, depois, protocolos de chave pública e tamanho de chave. Então, quando nós falamos em chave, obviamente é um segredo compartilhado, né, de alguma forma, e esse segredo permite que seja feita uma decifragem ou decriptografia, dependendo do caso, de algum dado, de alguma informação. Quando se usa esse termo chave pública, significa então que o protocolo utiliza dois tipos de chave. Uma chave que, como o próprio nome diz, ela é pública, ela é aberta, outras pessoas têm acesso a ela, e uma chave privada. Por ter uma chave pública e uma chave privada, ou seja, dois tipos diferentes, essa criptografia é conhecida como criptografia assimétrica. Então, existe esse par de chaves que utiliza. Normalmente, a chave privada é utilizada para assinar a informação e a chave pública para verificar, então, o conteúdo dessa informação. Assim, por um lado, e também, por um outro lado, pode-se utilizar a chave pública para certificar que apenas o receptor consiga, né, que é quem detém a chave privada, que ele consiga acessar, então, essas informações. Bom, além disso, a utilização de chave impacta essencialmente, né, o tamanho da chave no custo computacional. Então, quanto maior, e assim, via de regra, tudo isso nós estamos falando assim de uma forma mais abstrata. Quanto maior a chave eu tenho, maior a segurança, porque é maior o custo computacional que eu tenho para quebrar essa chave, por exemplo, através de um ataque de força bruta. Existem outros ataques que não dependem especificamente disso, mas, em geral, uma chave maior representa maior segurança. Tá? Assim, conversa de bar, tá, pessoal? A gente vai ter vários termos de falar em conversa de bar aqui. Tá, TLS e SSL. Então, o TLS e o SSL, né, na verdade, o TLS é a evolução do SSL, é uma família de protocolos, né, tem várias versões, que permitem a transmissão de dados de forma segura entre aplicações. Tá? Esse é um protocolo que é assim, muito utilizado
na internet atualmente, há muito tempo, de fato, é utilizado, que ele estabelece seções de segurança entre aplicações. Tá? Então, é um protocolo bastante importante. Próximo, Firewall. Então, o Firewall é um dispositivo de uma rede de computadores que ele tem por objetivo aplicar uma política de segurança em um determinado ponto. Isso vai ser importante, inclusive, para a resolução dessa questão. O Firewall, pessoal, via de regra, ele proporciona a aplicação de uma política de segurança entre segmentos de rede ou entre domínios de segurança diferentes. Então, o Firewall é um elemento que é muito associado a uma ideia bastante tradicional chamada segurança de perímetro, onde nós temos redes de maior confiança e de menor confiança, e o Firewall, então, vai aplicar a política de segurança entre essas redes com diferentes níveis de segurança, confiança. Dessa forma, o Firewall, ele segmenta a rede. Então, esse é um aspecto bem importante da utilização de um Firewall. Nem todos os mecanismos de segurança, eles fazem isso, eles segmentam a rede. E, por fim, a ideia de certificado. Então, um certificado é uma identificação digital que permite a uma entidade, né, uma pessoa, uma organização, um dispositivo, que ele comprove a posse de uma chave pública. Então, é uma espécie de identificação digital. Muito bem, vamos então para a questão novamente. Então, nessa questão, nós temos que o gabarito, ele fala então que a resposta certa é a resposta D. Então, que nós estamos certo 1, 3 e 4, né? Bom, uma forma olhando diretamente pelo que nós estamos vendo aqui, né, não está correta a 2. Daí vamos rever a 2, o que ela nos diz, né? O problema do desvio de tráfego causado pelo ataque de homem no meio pode ser evitado com a configuração de um firewall nos pontos de acesso que filtram tráfego entre clientes de uma mesma subrede. Então, se nós pensarmos como o tráfego, como o firewall, ele vai segmentar, se houve um ataque do tipo man in the middle em uma porção diferente dessas zonas de confiança, né, em que o firewall segmenta, potencialmente não vai fazer diferença a utilização desse firewall. Claro que seria interessante se a questão apresentasse mais informações sobre que tipo de firewall está sendo falado. Mas, assim, dá para supor que tradicionalmente o firewall que é mais conhecido é o filtro de pacotes, ou o filtro de quadros, né? Então, esse tipo de filtro realmente não teria impacto em a utilização, assim, de forma mais geral, de um ataque do tipo man in the middle. Então, por isso que essa questão é considerada errônea, e por isso que o gabarito, então, vai dizer que as questões certas são a 1, a 3 e a 4. Certo? Eu não sei se, pessoal, se o Everton quer adicionar alguma questão, quer comentar alguma coisa, ou se os colegas também quiserem fazer comentários, fiquem à vontade. Nada não, Jefferson. Acho que tu cobriu bem os tópicos do glossário ali, a justificativa das respostas. Por mim, nada mais a acrescentar. Tá bom. Obrigado, então, Everton. Qualquer coisa, fica à vontade aí para interromper. Então, essa é a ideia, pessoal. Então, as questões a gente vai tentar olhar para elas um pouco sobre essa ideia do glossário e daí centrar alguns pontos, tá? No mais, essa questão é uma questão relativamente clara, uma questão também eu gostaria de estressar um pouco esse ponto, né? Que nesse caso específico é uma questão que tem muita relação com redes de computadores, né? Então, toda a discussão de endereço MAC, de ARP, que é um protocolo muito importante na utilização do IP versão 4. Mas então, assim, essa questão ela tem uma interface bem forte com redes de computadores. Vamos para a próxima questão. ENAD 2017, questão 16. Bom, então vamos lá. A segurança da informação está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização, tendo como propriedades básicas a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade. O segundo trecho de texto. A engenharia social é definida como um conjunto de técnicas utilizadas para reunir informações e explorando a tendência humana a ignorar o sistema de segurança. Os ataques de engenharia social implicam interação com outros indivíduos, o que evidencia o aspecto psicológico da engenharia social. E o último, a ética normativa é o certo e o errado do comportamento social interpretado. A principal diferença entre essas duas perspectivas é a forma como um dilema moral é abordado, e não necessariamente as consequências disso. Bom, e daí então é perguntado o seguinte: em relação à segurança da informação, avalie as afirmações a seguir. As empresas sempre estarão vulneráveis, pois o fator humano é o elo mais fraco da segurança da informação. A segurança da informação não é um produto, e sim um processo. E a ética profissional é um importante fator a ser considerado na segurança da informação.
e daí se pergunta, né, se é correto apenas 1, apenas 2, 1 e 2, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Então, para essa questão, eu achei que o mais importante, né, pensando assim nos termos mais técnicos que são utilizados, é essa ideia dessas propriedades fundamentais da segurança da informação, que vocês vão ver no termo em inglês como CIA e em português como CID, né, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Notem que foi adicionada a autenticidade. Em alguns, assim, normalmente os autores sempre falam de confidencialidade, integridade e disponibilidade, e a autenticidade eventualmente é citada como uma propriedade fundamental, em alguns casos como uma propriedade importante, mas secundária. Pois bem, então a confidencialidade significa que o acesso à informação ele vai ser limitado somente às entidades que são autorizadas pelo proprietário dessa informação. Então esse é o caráter de confidencialidade. Bom, a segunda propriedade fundamental, a integridade. Nesse caso, o que se deseja, então, é que a informação mantenha as características que foram originalmente definidas pelo usuário, né, pelo proprietário, desculpem. Né, então, pelo proprietário. Então, é essa garantia. Essa terceira propriedade, então, que dá a disponibilidade, como eu falei, que gera essa sigla CID, né, ou availability, né, que gera a sigla CIA em inglês, significa que a informação vai estar disponível sempre que necessário para o uso das entidades autorizadas pelo proprietário. Notem que existe sempre essa ligação com o proprietário. Né? Então, ele é o definidor de como essas informações, então, elas devem ser protegidas considerando essas propriedades. Então, esse é o conjunto principal. Aí se adicionou uma propriedade que muitas vezes realmente é adicionada pelos autores, que é a autenticidade. Então, essa se fala da veracidade da autoria da informação. E isso muitas vezes é associado, né, como uma espécie de um produto, assim, um produto colateral, com o que nós chamamos de não repúdio ou irretratabilidade. Tá? Então, uma característica relacionado com a autenticidade de uma informação. Muito bem, vamos voltar para a questão. Então, a questão fala, o gabarito, então, ele fala em 3, né? Em 1, 2, 3, melhor dizendo. Essas 3 afirmações são corretas. Então, vamos novamente dar uma olhada nessas informações. Primeiro, as empresas sempre estarão vulneráveis, pois o fator humano é o elo mais fraco da segurança da informação. Eu acho essa afirmação um pouco complicada do jeito que ela está colocada. Mas eu entendo que o que os autores quiseram colocar é que não basta apenas a aplicação de recursos tecnológicos, né? A utilização de mecanismos de segurança, de hardware, de software, se não houver também um apoio em relação ao fator humano. Tá? Eu acho que esse é o sentido dessa primeira afirmação. Então ela está correta, né? Ela é um pouco complicada do jeito que ela está colocada, mas eu entendo que os autores quiseram dizer isso e por isso foi considerado, né, no gabarito que ela está correta. A segunda, então, é dizer que a segurança da informação não é um produto, e sim um processo. Então, aqui significa que não basta, né, apenas a utilização de um produto relacionado com segurança da informação. Né? É necessário que o processo da organização, né, o processo de negócio, ele esteja associado a essas características de segurança. Então, acho que esse é o sentido dessa frase, o que obviamente é verdade. Tá? Então, não basta uma empresa apenas adquirir, por exemplo, hardware ou software que seja muito acreditado se não houver uma utilização adequada em relação aos processos de negócio da empresa. E, por último, uma questão que é quase filosófica, né, mas que eu acho que é importante ser considerada, que a ética profissional é importante para ser considerada na segurança da informação. Então, obviamente, a ética é super importante, né, quando se fala de segurança da informação, de segurança cibernética. Então, é um mecanismo que é uma ideia, um conceito que precisa, obviamente, ser utilizado, né, para que a organização, então, tenha uma segurança da informação, uma segurança cibernética adequada. Né? Então, por isso que é tão importante a formação ética dos profissionais que trabalham em segurança da informação e dá para falar em TI assim, de uma forma mais geral. Então, por isso, a alternativa correta, a alternativa E, 1, 2 e 3 estão corretas. Tá? Passo para a próxima, qualquer coisa vocês podem me parar e a gente conversa um pouco melhor. Tá. Aqui vem o problema.
Bom, então, vou ler essa questão do ENAD 2008, a questão 42. Ao se realizar o acesso a um servidor www, usando o protocolo HTTPS, uma sessão SSL é estabelecida sobre a conexão TCP entre o programa navegador do usuário e o processo servidor. Para tanto, usam-se mecanismos baseados em criptografia simétrica e assimétrica para prover serviços de segurança. Em relação ao acesso HTTP sem SSL, que serviços de segurança são providos? E daí, então ele fala de autenticação do servidor, controle de acesso do cliente, autenticação do cliente, controle de velocidade de transmissão, autenticação da rede, proteção contra vírus, autenticação do servidor, confidencialidade, autenticação do cliente, temporização das ações executadas. Então dá para perceber que a primeira parte que sempre falam de autenticações, não, do servidor, do cliente da rede, e a segunda parte varia mais em relação ao controle de acesso, controle de velocidade, proteção contra vírus, confidencialidade e temporização. Tá? Bom, essa questão também ela necessita de um certo glossário para nós entendermos de que está se falando. Então, quando se utiliza a sigla HTTPS, né, é o HTTP Security, né, então o HTTP seguro. Então, nesse caso, nós utilizamos o protocolo HTTP, né, para transferência de hipertexto, sobre uma camada adicional de segurança que utiliza ou SSL ou TLS, tá? Que nós falamos na outra questão, na primeira questão que foi discutida. Ok, segundo ponto, né, assim, do nosso glossário. Uma sessão SSL, então, é uma associação entre o cliente e o servidor que concordaram em usar o SSL, tá? Nós poderíamos, assim, de forma intercambiável, falar em uma sessão TLS. Não faria diferença aqui, tá? Notem que não está associado somente ao uso com HTTP. Eu posso usar SSL e TLS com outras aplicações. Assim, isso é bastante comum. Tá. Depois, terceiro item aqui do glossário, autenticação HTTP. Bom, existe uma autenticação, né, chamada esse esquema básico de autenticação, que é definido no contexto do protocolo HTTP. Inclusive tem uma RFC que eu coloquei aqui, RFC 7617, então que descreve, né, essa forma básica de autenticação que está já no próprio protocolo HTTP. Né? Não significa que não possa utilizar outras técnicas de autenticação, considerando conexões HTTP. E, por fim, essa ideia de controle de acesso HTTP. Então, existe uma forma de controle de acesso HTTP com alguns cabeçalhos que vão estar relacionados com, especialmente, a origem. Tá? Eu coloquei aquele segundo, que é uma definição de que métodos podem ser utilizados, né? Então, seria um controle de acesso, e um controle de acesso em relação à origem que permitiria que alguns conteúdos fossem acessados a partir de somente algumas origens. Então, de forma, assim, mais, eu diria assim, mais precisa, esses dois itens também estão relacionados com um controle de acesso HTTP. Então, isso é que eu consegui, assim, trazer de termos importantes que vão aparecer no contexto dessa questão. Oi, desculpa, eu não Pode entendi que tipo de autenticação poderia ter HTTP, porque para mim HTTP é a única coisa relativa à segurança que teria seria justamente os headers, no caso o contra cores, etc, né? No mesmo próprio Access Control Allow Origin. Na verdade, existe uma padronização que essa RFC, que ela permite que tu gere a partir de um conjunto usuário e senha um token que vai ser enviado pelo HTTP. Tá? Então isso não isso acho que assim, eu não sei exatamente hoje em dia o quão usual é isso, porque sozinho, né, esse método ele não garante segurança. Então o método, no caso não autentica, né? Porque se tem alguém junto ali e pega esse token, pode usar como ele. Claro, ele autentica, mas é uma forma de autenticação que pode ser facilmente burlada. Né, Guilherme? Eu acho que nessa linha, entendeu? Assim, a gente, claro que a gente tá, esse processo esse tipo de autenticação era mais usual nos primórdios da web, né? Assim, esses esquemas tão simples de autenticação. Tá? Sim, ele no caso é um hash explícito, assim. Exatamente. Então dá para fazer replay, esse tipo de coisa, tá? Então, assim,
Ele é um método que a própria RFC diz que ele não é seguro sendo utilizado sem algum componente adicional. Tá? Então está dito isso lá textualmente. Né? Okay. Agora, por exemplo, talvez eu não sei se é a experiência do Everton também, mas no meu caso, eu me lembrava que existia isso. Mas, assim, para mim era uma coisa totalmente não usual. Na verdade, eu fui atrás de ver essa informação a partir da questão do ENAD, porque, assim, fazia muito tempo que eu não me lembrava nem de falarem disso, assim. Não sei se é o teu caso, Everton, também. Não, eu costumo utilizar a volta e meia para proteger algumas páginas, assim, tipo, aí aparece aquela caixinha ali, tipo, digite usuário se você poder acessar essas páginas, mas realmente, é um mecanismo de autenticação que não traz segurança nenhuma se for utilizado sozinho, e hoje em dia, geralmente o pessoal utiliza mais todo um framework de autenticação, baseado em sessões e tudo mais. Aqui realmente é um básico do básico, mas como ele também está sujeito ao replay, né, ataque de replay, como tu mencionou, ele praticamente não é utilizado assim para fazer segurança séria, propriamente dita. Sim. Eu acho que eu fiquei curioso porque, cara, nas minhas aulas de segurança eu simplesmente nunca tinha visto isso, entendeu? Pois é. Assim, na verdade, quando apareceu essa questão do ENAD, assim, ao aparecer essa questão do ENAD, agora revisando as questões, eu fiquei surpreso. E aí agora nós vamos aumentar a surpresa quando a gente olhar novamente para o que nós temos aqui olhando para a questão. Então, assim, observando essa questão, né? Especialmente essa última parte, que ele diz assim, ó, em relação ao acesso HTTP sem SSL, que serviços de segurança são providos para o usuário? Então, assim, o que a gente pode inferir dessa questão? Existe autenticação do servidor? Não existe. Existe controle de acesso do cliente? Existe. Observando, assim, notem que esse controle de acesso é algo assim, a gente está falando de novo, especialmente o Guilherme comentou assim, a gente está falando do básico aqui, mas existe alguma forma de controle de acesso. Então eu botei o Everton colocou um tique aqui. Depois, existe autenticação do cliente? Bom, existe. Né? Utilizando esse método, a gente pode questionar a segurança, mas existe. Então a gente diria que existe autenticação do cliente. Existe controle da velocidade de transmissão? Não, não existe assim propriamente. Tá? Tem formas que podem ser utilizadas, mas um controle de velocidade não existe. Né? Algumas páginas têm técnicas assim não adicionadas do protocolo para fazer isso. Fala, Guilherme. Ele não está falando aí, talvez, de controle de fluxo? Pois é, mas é que ele fala sobre o HTTP, né? Mas ali ele fala que estabelecido em cima de TCP, né? A gente imagina que, bom, para ser HTTPS ali, ele tem que ser TCP. Mas nota que assim, a questão é complicada de entender, tem uma inferência em relação a isso, né? Tá? Então, sim. Talvez a gente poderia inferir que talvez, entendeu? Talvez fosse uma questão relacionada com o controle de fluxo do TCP, tá? Enfim, mas eu acho que o teu questionamento é importante, Guilherme. Poderia ser alguma coisa relacionada com isso, né? Depois ele fala de autenticação da rede e proteção contra vírus. Então, autenticação da rede não há e nem proteção contra vírus. Autenticação do servidor já falamos. Confidencialidade das transmissões não há também. Autenticação do cliente já tem ok. E temporização das ações também não há. Então, assim, essa questão, para mim, não tem nenhuma resposta certa. Tá? O que seria temporização das ações? Pois é, o que seria temporização? A gente precisaria de alguma forma de sincronização entre os nós, né, pensando num sistema distribuído, para que houvesse temporização. Por exemplo, que nós pudéssemos garantir a sequência de ações em relação ao protocolo. Isso não tem, porque o HTTP é um protocolo assíncrono, né? Então, não tem temporização. Então, o que acontece? O gabarito, ele indica, se não me falha a memória, a resposta D, tá? Como a resposta certa. Então, a autenticação do servidor e confidencialidade das transmissões, né? E daí eu não sei se foi uma questão relacionada com esse sem SSL, não sei o que aconteceu aqui, tá? E daí eu consultei aproveitei quando o Everton pode comentar junto aqui, eu consultei alguns outros análises de ENAD e outros professores também se colocam em dúvida em relação a essa questão, assim como na dificuldade em relação a qual seria a resposta certa. O que tu acha, Everton? Às vezes essas questões de ENAD, elas acabam sendo questionadas, né, por voltas canceladas, porque
justamente você tem uma questão que a intenção é tentar desenvolver uma linha de raciocínio para restringir uma resposta, mas o assunto é tão amplo e discutível que você acaba projetando uma questão que tem algumas falhas, né? Mas assim, se você pensar, eu estou tentando pensar talvez aqui do ponto de vista de quem elaborou a prova, né? Ao se analisar o acesso, ao se realizar o acesso ao servidor www usando o protocolo HTTPS, uma sessão SSL é estabelecida sob a conexão TCP. A gente tem TCP aqui, no final das contas, tá? Acho que o TCP é um coadjuvante, né? O SSL, tá? Entre o programa navegador do usuário e o processo servidor. Então, essas são as duas pontas que interessam aqui nessa discussão. O browser e o servidor. Para tanto, utilizam mecanismos baseados em criptografia simétrica e assimétrica para prover serviços de segurança. Em relação ao acesso ao HTTP sem SSL, a gente teria, nesse caso aqui, o que eu imagino, né, a autenticação do servidor, só que, para ser verdade, isso daqui eu acho que talvez faltaria falar em relação a certificados. Né? Tipo, o servidor ele não se autentica, a menos que ele tenha um certificado digital dizendo assim, tipo, olha, está aqui a minha identidade. Sim. Mas pelo fato, assim, tipo, olha, não, tá aqui, tem um esquema de chave simétrica que está sendo utilizado. Então ele acaba considerando isso, não, ok, isso é a autenticação do servidor. E a confidencialidade das transmissões, né, que vem do SSL, que já está obsoleto, eu acredito que talvez tenha sido esse o raciocínio, né, mas eu concordo com o professor Jefferson. É uma questão que ela não está bem formulada, na minha opinião, também. Poderia ser, né? Porque assim, o problema é que esse sem SSL, porque ele fala em acesso a HTTP, a gente poderia dizer, genericamente a gente está falando de HTTPS. Assim, já seria uma inferência. Mas quando ele fala sem SSL, eu não acho que ele não quer dizer com TLS, por exemplo. Eu acho que não é esse o objetivo. Então essa questão aqui, ela tá bem confusa, assim. Então eu acho que vale mais a pena a gente discutir mesmo, eu acho que o ponto que tu coloca é importante, assim. Tentar pensar, entender a linha de raciocínio, mas realmente, assim, essa questão provavelmente seria discutida, assim, né, assim, eu vi outros professores que se colocaram nessa ideia de que, assim, realmente uma resposta correta é difícil de dar para essa questão, tá? Eu acho que poderia ser, né, assim como o Everton fala, autenticação do servidor e confidencialidade, se a gente desconsiderasse essa parte final da questão aqui. Né? Daí, olhando até aqui, né, até esse ponto aqui, aí seria isso. Aí eu concordaria com... Aconteceu também. De repente, acho que travou para vocês aí também, né? Sim. Sim, deu uma... O Jefferson caiu de vez. Perdemos o Jefferson. Eu ia dizer essa questão se eu tivesse que... Voltou. Opa. Voltamos, Jefferson. Tá funcionando. Eu não tô ouvindo ninguém. A gente te ouve. Me ouve, Everton? Faz um sinal Sim. aí. Tá. Bom, então beleza. Então a gente, como eu comentei, né? Então essa questão a gente vamos deixar ela em aberto, né? A gente não precisa estressar ela, mas potencialmente houve alguma falha, como o professor Everton falou. A gente pode pensar na linha de raciocínio, mas houve alguma questão no final aqui que não ficou bacana nessa questão. Vamos para a próxima. Questão 79B. Tá? Então essa é uma questão interessante para se discutir assim, de uma forma mais geral, assim, uma questão que bem transversal com os sistemas de informação. A Secretaria de Saúde de determinado município está executando um projeto de automação do seu sistema de atendimento médico e laboratorial, atualmente manual. O objetivo do projeto é melhorar a satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela Secretaria. O sistema automatizado deve contemplar os seguintes processos: marcação de consulta, manutenção de prontuário do paciente, além do pedido e do registro dos resultados de exame laboratorial. A Secretaria possui vários postos de saúde e cada um deles atende a um ou mais bairros do município. As consultas a cada paciente são realizadas no posto de saúde mais próximo de onde ele reside. Os exames laboratoriais são realizados por laboratórios terceirizados e conveniados. A solução proposta pela equipe de desenvolvimento e implantação da automação contempla, entre outros, os seguintes aspectos: sistema computacional do tipo cliente-servidor na web, em que cada usuário cadastrado utiliza login e senha para fazer uso do sistema. Uma aplicação compartilhada por médicos e laboratórios, gerencia o pedido e o registro de resultados dos exames,
Durante uma consulta, o próprio médico registra o pedido de exames do sistema. Uma aplicação compartilhada por médicos e pacientes permite que ambos tenham acesso aos resultados dos exames laboratoriais. Uma aplicação compartilhada por médicos e pacientes que automatiza o prontuário dos pacientes, em que os registros em prontuário efetuados por cada médico para cada paciente estão disponíveis apenas para o paciente e o médico específicos. Além disso, cada médico pode fazer registros privados no prontuário do paciente, apenas visíveis por ele. Uma aplicação compartilhada por pacientes e atendentes de postos de saúde que permite a marcação de consultas por pacientes ou atendentes. Esses atendentes atendem o paciente no balcão por telefone. Bom, então esse texto base ele é utilizado para as questões 79A e B. Vamos olhar a B. Considerando as informações apresentadas no texto e considerando ainda que entre os principais benefícios de um projeto de melhoria de sistema de informação destacam-se o aumento da eficiência, eficácia, integridade e disponibilidade, faça o que se pede a seguir. Descreva 2 riscos de segurança da informação que aumentam quando se substitui o sistema atual pelo sistema proposto e que são relativos à interação entre pacientes e os serviços da referida Secretaria da Saúde. Um dos riscos deve ser relativo à perda de disponibilidade e o outro à perda de integridade. Bom, então essa é uma questão, como uma questão discursiva, né? Nós não temos um gabarito propriamente dito, então tem um padrão de resposta. Então acho que aqui a ideia é nós comentarmos um pouco sobre o padrão de resposta dessa questão, e daí algum questionamento a gente pode conversar, pode comentar sobre essa questão. Primeiro, essa questão é bastante interessante, porque, de fato, esse tipo de sistema é implantado, já foi implantado, e ainda certamente vai ser implantado em muitas prefeituras, né, em muitos municípios, né, enfim, do nosso país. Então, esse tipo de questionamento, esse tipo de compreensão de ideia é bastante importante ser realizado em um exame como ENAD. Bom, então a gente falou de disponibilidade, aquela ideia de quando eu quero acessar uma entrada de informação, ela está disponível, eu consigo acessar ela da forma como ela foi concebida. Então, quais são os riscos de disponibilidade que o padrão de resposta fala? Então, ele fala, os riscos devem ser descritos em termos de ameaças explorando vulnerabilidades que reduzem a disponibilidade do acesso à informação. Então, nós podemos comentar aqui nesse aspecto, quando se fala de disponibilidade, o ataque mais conhecido, né, ou ataques que são bastante desconhecidos, são ataques do tipo negação de serviço, né, e que são ataques onde há a destruição ou a desabilitação da infraestrutura, do sistema, das linhas de comunicação de alguma forma. Então, por exemplo, né, isso pode ser ocasionado por uma falta de energia elétrica. Essa falta de energia elétrica pode ocasionar tanto, pode acontecer de forma, enfim, maliciosa, né? Alguém para essa energia elétrica de forma intencional, mas pode ser uma questão que aconteça de forma não maliciosa. Então, essa falta de energia elétrica pode levar ao não funcionamento do servidor ou das estações cliente que ficam lá, por exemplo, nos postos, né? E isso faz com que as informações sobre prontuários, pacientes, consultas e exames fiquem inacessíveis. Então, um problema claro de disponibilidade. Também é importante lembrar que a energia elétrica é um fator bastante complicado em alguns municípios, especialmente em regiões mais remotas do nosso país, né? Então, mesmo considerando municípios que ficam, que têm áreas urbanas bem, enfim, bastante povoadas, né, bastante populosas, mesmo assim, os municípios, eles muitas vezes possuem áreas mais afastadas que têm dificuldades em relação tanto à parte da infraestrutura de comunicação quanto à energia elétrica. Então, esse é um problema bastante importante. O segundo item colocado no padrão de resposta fala exatamente da questão de conectividade. Então, ele fala assim, falhas de conectividade à internet. A gente pode questionar esse termo internet colocado aqui, né, que se o sistema ele se utiliza de uma infraestrutura do município, não necessariamente ele precisa ser associado com a internet. Mas vamos utilizar o padrão de resposta. Falhas de conectividade à internet poderão levar o sistema à indisponibilidade e impedir que o médico acesse as informações do paciente, que os atendentes marquem consultas, que os laboratórios recebam e processem pedidos de exame e assim por diante. Uma questão clara de disponibilidade pode estar associada com a indisponibilidade da infraestrutura, né, do servidor em relação a isso, por exemplo, na parte de comunicação, mas também pode ser relacionada com a falha de comunicação em relação aos clientes, né? Então, esses dois aspectos. Bom, cada cenário específico de forma individualizada ou agregada é contabilizado como risco de indisponibilidade. Então, isso pode ser realizado em relação a um
um posto específico, né? Então me recordo agora, por exemplo, que no contexto da Covid, né, houve um ataque em relação à energia elétrica de um posto de saúde para destruir vacinas. Isso aconteceu agora, acho que foi em 2021 já, não lembro agora com certeza. Não, certamente por causa da vacina, né? Foi agora já em 2021. Então, esse tipo de ataque é um ataque relativamente comum, né? E pode ser agregado, por exemplo, se eu tenho uma falha de energia em um determinado posto de saúde, muito provavelmente também meus equipamentos de telecomunicações, de comunicação também vão parar de funcionar e eu perderia também o acesso em relação a esses equipamentos, né? Então, ele pode ser agregado, essa disponibilidade pode ser agregada, e ataques de negação de serviço abrem um conjunto de, enfim, né, de possibilidades que a gente não vai entrar hoje aqui nessa aula. Segunda parte, então, risco de perda de integridade. Bom, aqui o padrão de resposta fala. Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Eu não estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo, Jefferson? Meu som, eu acho que eu perdi, aconteceu alguma coisa com ele aqui. Tentei entrar de novo aqui no meu som, mas peço que vocês podem comentar também aqui no chat, a gente eu leio aqui se houver algum problema, assim, eu não tô ouvindo vocês. Se o Everton falar agora, eu vou ouvir. Oi, consegue? Agora sim, voltou meu áudio. Acho que o Ricardo pode falar agora, Ricardo. Não, eu só ia perguntar, vocês foram os primeiros a falar de uma questão discursiva e não objetiva. Para o ENAD, qualquer uma daquelas respostas estava válida, qualquer um daqueles assuntos ali que tu abordar seria considerado uma resposta válida. É assim ou tinha que ser uma coisa mais geral e falar de todos os casos ali? Não, eles oferecem a ideia de padrão de resposta para se identificar quais são os caminhos. Então, por isso que eles colocam essa parte inicial aqui. Os riscos devem ser descritos em termos de ameaças, explorando vulnerabilidades que reduzem a integridade. Eles querem dizer qual é o caminho da resposta. Tá? Essa é a ideia, assim. Então, esse é o caminho da resposta. Mas não necessariamente é preciso cobrir todas as possibilidades, né? Porque, via de regra, é muito difícil fazer isso. Tá? Era porque naquela questão eu achei interessante, assim, que nós aqui a gente pode pensar, olha, uma vulnerabilidade, daí falar da parte mesmo de segurança e tal, mas também tem que pensar que nós estamos aqui no Brasil, então a falta de luz é um risco bem real, né? Então, a pessoa pode ir para uma área completamente, assim, fora um pouco da informática, né, nesse sentido. Claro. Não, assim, de fato, quando eles falam de segurança da informação, o meu entendimento aqui é que eles estão falando mesmo de uma forma mais abrangente, além da questão especificamente da computação, né? Então, por exemplo, a falha de segurança relacionada com disponibilidade, eles falaram diretamente o primeiro item, como a falta de energia elétrica, né? Então, que é uma questão de segurança, obviamente, e que não necessariamente está associada com ataques maliciosos, como tu coloca, Ricardo. Então, acho que o teu ponto é bem, bem pertinente mesmo, né? E, claro, eu acho que o que a gente pode pensar aqui é que, ao se planejar um sistema desse tipo, né, o ente público, por exemplo, nesse caso específico, ele deveria, obviamente, ter um sistema que permitisse alguma forma de redundância, né? Redundância de energia, ou de site, né, onde estão os equipamentos. Daí a gente pode também discutir quais seriam os mecanismos mais adequados de segurança. Acho que a ideia que eles querem colocar é essa. Tá? Mas eu concordo com o teu comentário, isso acho que é importante. E daí sempre lembrar que nessas questões é interessante a gente, de uma forma, descrever, né, assim, de uma forma assim, que a história conte o que eles estão buscando, né? Então acho que essa linha é importante. E o padrão de resposta, ele permite que tu verifique isso, qual é que qual o caminho, né? Talvez fosse interessante até para a gente estar falando da questão aquela objetiva. Um padrão de resposta, uma discussão sobre os temas, né? Seria interessante. Claro que o ENAD é bem grande, né? Mas talvez nos ajudasse. Bom, então eles falam assim: reduz a integridade, funcionamento, propriedade, perda de característica de funcionamento adequado dos ativos de informação. São exemplos de riscos de integridade aumentado com o novo sistema. Quebra de equipamentos de armazenamento, como discos rígidos e outras mídias, que poderão levar à perda de informações sobre pacientes, médicos, exames e laboratórios. Bom, claramente aqui se fala da questão de redundância, né? No caso de, por exemplo, de cópias de segurança. Tá? Então eles colocam, assim, esse caminho, né? Incêndios em postos de saúde poderão prejudicar o sistema elétrico e, consequentemente, inviabilizar o uso de computadores que apoiam o funcionamento do serviço. Outros riscos poderão ser descritos. Eles não foram nessa resposta, por exemplo, em relação a como a integridade do sistema é preservada
por exemplo, considerando ataques maliciosos, né? Então, uma tentativa de uma invasão para modificação de informações. Não foi esse caminho que eles pensaram. Até porque, se a gente observar no que é dito no texto base, não tem grandes informações para a gente pensar. Tá? A gente precisaria, talvez, de mais detalhes para discutir essa questão de integridade. Então, a integridade aqui me parece que o caminho que eles pensaram é mais em relação, por exemplo, a modificações que aconteçam nas mídias de armazenamento, né? Ou nas trocas de informação, mais do que aspectos maliciosos. Quer comentar, Everton? E aproveitar esse gancho aí que tu colocou, porque quando a gente pega a área, acho que muitas das preocupações assim, da área de segurança, ela acaba também sendo uma preocupação da área de tolerância a falhas, né? Tanto que acho que em inglês a gente tem esses termos que eles diferenciam bem, né? O que é safety e security, né? Ambos em relação à segurança, mas um é em relação à operação correta do sistema e o outro é em garantir que os dados eles vão ser preservados, a privacidade, a integridade, enfim, a disponibilidade. Então, é uma crítica que eu até faria a esse padrão de resposta, porque realmente, como tu disse, Jefferson, eles acabaram levando mais para um ponto que, na minha opinião, acabou sendo mais de tolerância a falhas, propriamente dito, do que de segurança. Claro, o exemplo que tu deu ali sobre a Covid foi perfeito. A sabotagem, né, da rede elétrica para comprometer as vacinas. Mas ali é um subconjunto de todas as possibilidades de falta de energia, que é uma coisa maliciosa. E aí, na minha opinião, assim, uma das coisas que eles poderiam também esperar, direcionar mais ali no padrão de resposta, é dizer assim, tipo, olha, em relação à integridade, uma das coisas que a gente espera e que as pessoas falam por exemplo, em tentar explorar vulnerabilidades na implementação de tal modo que a pessoa ganhe um acesso não autorizado e dê um drop na base de dados, faça um SQL injection, por exemplo, né? Mas assim, não exclui, né? Tipo, não tá, ao contrário daquela outra questão que a gente está discutindo, né? Não tá necessariamente incorreto aqui esse padrão de resposta, na minha opinião, mas eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais diretos. Aproveitando esse gancho que tu comentou agora, né, Jefferson, sobre a questão da tolerância a falhas. Não, concordo plenamente, Jefferson, até porque como esse texto base está relacionado com sistemas de informação, eu acho que esse teu ponto em relação, por exemplo, a questões relacionadas, e ele diz que é uma aplicação web ali, né? Então a gente realmente teria questões relativas a cross-site scripting, coisas desse tipo que poderiam ser mencionadas, né? Então eu acho que também, voltando ao que o Ricardo comenta, eu acredito que não seria considerado incorreto se fosse colocado, né? Mas realmente o padrão de resposta é bem tímido, né? É um padrão de resposta bem associado com aspectos de tolerância a falhas. Concordo plenamente com o professor Everton aqui, né? Ele está muito mais associado com isso, mas eu acho que não exclui. Tá? Quando ele fala ali, ó, de perda de características de funcionamento adequado, eu acho que a gente poderia considerar claramente assim, conceitos de integridade, né, em security, né, como o professor Everton bem colocou, essa diferença entre segurança de informação e a segurança no sentido mais clássico da informação. Isso, pessoal. Então vamos passar para a próxima questão. E eu acho que é a última, se não me falha a memória. Então ela veio do ENAD 2005, é a questão 25. Então ela diz assim: entre os aspectos importantes relativos à segurança de sistemas da informação, inclui-se 1. A proteção de dados por meio de senhas e criptografia forte. 2. A existência de um plano de recuperação de desastres associados a backups frequentes. E 3. A utilização de firewalls associada a mecanismos de detecção de intrusão. E daí as questões, né, as opções são apenas um item está certo, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, ou todos estão certos. Bom, essa questão, pessoal, é bem direta, né? A gente pode comentar ela, eu coloquei o gabarito, a gente pode falar. Então vamos falar dos itens, né? O primeiro item. Proteção de dados por meio de senhas e criptografia forte. A gente pode questionar se essa é a única forma, né? Então, obviamente não é a única forma, mas a utilização de senhas e criptografia, né, é um aspecto importante relativo à segurança de sistemas de informação. Então, assim, de maneira geral, eu diria que está ok essa primeira resposta, né? Então, claro, assim, em termos, né, se vocês estiverem fazendo a cadeira do professor Everton lá, mais avançada, vocês vão discutir, por exemplo, propriamente o uso de senhas, né? Então, tudo bem, existe uma discussão sobre isso. Mas, para os efeitos assim, mais convencionais, a gente pode dizer que sim, é necessário senhas e uma forma de criptografia adequada. O item 2. A existência de um plano de recuperação de desastres associado a backups frequentes. A gente pode voltar para a questão anterior, né? Então,
se há um problema, queima, né, um equipamento, há falta de energia, enfim, né, alguma forma mesmo de um ataque malicioso que apague, né, como o Everton falou, apague a base de dados, é necessário um plano de recuperação de desastres, né? Então, esses ransomware tiveram recentemente, né, Jefferson? Claro, bom, né? Para quem não está habituado com esse termo, né? A ransomware está associado com o sequestro de dados, né? Então, que é realizado. Então, isso tem que ser associado então a backups frequentes, então a uma forma de backup. Então, quem trabalha assim com segurança da informação, muitas vezes conhece isso como toda uma linha de estudo chamada gestão de continuidade de negócios, que vai estar associada ao que fazer e como se recuperar, né? O recovery plan, né? Um plano de recuperação quando acontece assim um efeito, uma ação ou deliberada ou uma ação não intencional, mas que faz com que haja destruição, né, de equipamentos, ou adição de linhas de comunicação, né, ou de informação, por exemplo, como o professor Everton comentou, através de registros apagados em banco de dados e coisas do tipo. Bom, e o último, a utilização de firewalls associada a mecanismos de detecção de intrusão. Então, são dois mecanismos que são considerados até hoje, assim, são mecanismos tradicionais, os sistemas de detecção de intrusão e os firewalls, mas que são mecanismos muito importantes no contexto de segurança de sistemas de informação. Então, normalmente, né, uma organização com determinado tamanho vai ter um mecanismo de firewall associado com ela e vai ter um mecanismo de detecção de intrusão também associado, né? Assim, de maneira mais geral. Então, também são mecanismos importantes, né? De novo, a gente não vai entrar no tipo de detecção de intrusão, né, o que é utilizado, porque é algo complexo, a gente estuda um pouco na disciplina de segurança sobre esses sistemas, e também, obviamente, os tipos de firewall, tem vários tipos de firewalls, e nós também estudamos isso na disciplina de segurança, mas, obviamente, são mecanismos que são importantes ser considerados, então a 3 também está correta, e aí nós temos, então, a 1, a 2 e a 3 como alternativas corretas, e isso gera a opção E. Pessoal, eu citei, né, nós poderíamos citar outras bibliografias, mas citei um livro bem clássico de segurança em português, que é o livro do Stalins, né, o Criptografia e Segurança de Redes, que é um livro da Pearson, que é um livro bem clássico de segurança, tá? Ele serve como um bom livro base para estudar segurança, assim, de forma geral, né? E na disciplina de segurança nós utilizamos algumas partes desse livro, algumas ilustrações, alguns comentários, né? É um livro bacana, um livro acessível, um livro bem escrito, então eu sugiro ele como uma bibliografia para quem quiser estudar mais dos aspectos de segurança para o ENAD. Deixo aqui um espaço para se vocês tiverem alguma questão também, já fica aqui colocado. Agradeço pela presença, né? Esse vídeo depois ele vai ficar disponível, eu gravei ele nós estamos fazendo streaming no YouTube, depois ele vai ficar gravado, então obviamente, né, vocês têm os nossos contatos, eu coloquei aqui, claro, estou me disponibilizando, mas acredito que o professor Everton também não teria problema em receber perguntas, né, e eu acho que seria isso. Tu quer adicionar alguma questão, Everton? Boa. Tava acertando aqui colocar o meu e-mail no chat aqui pro pessoal. Estou à disposição também, tá? Se quiserem fazer perguntas, eu acho que a gente pode eventualmente montar uma roda de discussão depois. O horário acabou ficando meio corrido, né? A gente passou 8 minutos aqui, mas é que realmente é muita coisa para se discutir. Acho que o professor Jefferson colocou muito bem aí todos os conceitos relacionados a perguntas. Eu não teria mais nada aí a acrescentar, pessoal, mas era perguntar o feedback aí do pessoal. Se vocês quiserem, pessoal, então obrigado, professor Everton. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, Guilherme, Ricardo, fiquem à vontade. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Fazia tempo que eu não mexia com segurança. Perguntas. Vocês não chegaram a ver nenhuma questão do ENAD em relação a um pouco mais baixo nível ali, Stack Overflow, ROP, esse tipo de coisa, canários? Não. A gente fez uma varredura do ENAD, né, para as questões de segurança, e nós encontramos essas, assim. Então, creio que não deva ter, a não ser, assim, essas questões do ENAD de computação, né? Existe um ENAD específico de segurança da informação, da graduação tecnológica. Daí ele é todo relacionado. Talvez fosse até uma ideia, nós trazemos algumas questões, mas como ela é bem de uma graduação tecnológica específica, eu acho que seria só como um estudo mesmo de segurança, né? Nós não temos, assim, uma clareza que esse tipo de questão poderia aparecer no ENAD de computação, né? Tanto da ciência quanto da engenharia. Entendi. Então, basicamente, o que a gente viu aí foi o que a gente viu em redes, né? Nem na cadeira de segurança em si.
Basicamente, acho que a Eu questão não cheguei de a fazer cadeira contigo. Mas... engenharia social, talvez a gente seria o que sai um pouco de redes que apareceu, né? Eu diria isso, assim. A questão a questão a última de sistemas de informação é um pouco, assim, já sai um pouco pelo menos, né? Mas eu diria que a parte de segurança está muito relacionada com redes, assim, no ENAD. Tá certo. Até aquela questão que teve dificuldade ali de se achar uma resposta certa, eu achei até, pelo que eu dei olhada por cima, o ENAD nosso ali é bem assim, geral, né? Não tenta ser específico em nenhuma tecnologia, e daí quando ele especifica ali do HTTP, eu fiquei, eles vamos pedir um protocolo específico ali, porque o cara tem que saber, né? Uma coisa mais... Não que, claro, em redes a gente aprende HTTP e tal, sim, mas eu achei até já meio mais específico do que o padrão de pergunta. Eu tive essa impressão também. Eu acho que a gente teve que acabar entrando ali naquela questão de, por exemplo, de controle de acesso de HTTP, muito provavelmente pelo problema da questão. Talvez como a linha de raciocínio seja como o professor Everton colocou, não era aquela. Era para entrar, pensar num protocolo, na parte com HTTPS ou com TLS SSL. Né? Foi um erro na formulação da questão que acabou, porque assim, realmente, discutir cabeçalhos do HTTP ou uma RFC que não é uma RFC tão comum, assim, né, tão conhecida, eu acho que talvez tenha saído um pouco da linha mesmo por ser algo muito específico. Então, eu suponho, como o professor Everton comentou, que foi assim, não era essa a linha de raciocínio deles, né? Mas, enfim, eu acabei indo para esse caminho também para a gente tentar explorar um pouco melhor o que apareceu nas alternativas. Mas concordo, Ricardo, eu achei assim muito específico, acho que não é a tendência a aparecer isso no ENAD tanto de ciência da computação quanto de engenharia da computação. Então acho que é isso, pessoal, tá? Agradeço, vocês desculpem o adiantado um pouco da hora, tá? A gente continua colocando os nossos e-mails aqui, estamos à disposição, né? Agradeço, obviamente, a participação do professor Everton aqui, que colaborou aqui para nós conversarmos um pouco sobre essas questões, e desejo, obviamente, um bom ENAD, né, para todos os participantes. Um abraço, a gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau.